Queridos, nós estivemos esse final de semana lá em Mantena, sexta e ontem, e está terminando lá hoje. O Albert ficou lá para estar ministrando a palavra agora à noite, e foi tremendo, né? Nós tínhamos 32 pessoas daqui lá, 32 daqui que estiveram lá, e foi uma bênção. E eu fui muito ministrado por Deus lá. Na sexta-feira, foi o Nicolas quem pregou. Ontem, nós tivemos duas ministrações, a primeira a Gabriele e depois o Desson. E hoje o Albert estaria encerrando lá. E o tema era de volta ao jardim. Até a Milena está até dançando, o Júnior também está com a camisa da conferência. E essa coisa de voltar ao jardim, essa coisa de voltar para esse lugar que nós não deveríamos ter saído, isso tem falado muito forte ao nosso coração. E o mais interessante é que na sexta-feira tinha um outro pastor lá, tinham dois outros pastores que estavam reunidos com as suas igrejas lá com a gente. E em uma das igrejas, que é metodista, alguma coisa, eu não me lembro agora, missionária, metodista missionária, eles tiveram há poucos dias uma conferência e o tema era, como é que é? No secreto. Falando também desse lugar em Deus, desse esconderijo em Deus, desse lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E que porque saímos por causa do pecado, Deus tem nos trazido de volta, tem nos levado de volta para esse lugar. E especialmente no sábado, ontem, quando a Gabriele estava ministrando, vou plagiar algumas coisas que você falou aqui, tá, Gabi? Você deixa? Ela ministrou algumas coisas e Deus falou muito forte ao meu coração. E ontem à noite, quando eu fui dormir mais tarde, eu fiquei batendo um papo com os meninos. E de repente Deus começou a falar algumas coisas comigo a respeito da transição, da saída do povo do Egito para o deserto, ou melhor, para a terra de Canaã. Mas essa transição, essa passagem, tira um pouco de grave aqui, Edilson, me ajuda, por favor, meu filho, pelo amor de Deus. Não é o sub não, é o microfone. E aí Deus foi ministrando ao meu coração e foi associando aquilo que a Gabriele tinha ministrado com a palavra que ele estava ministrando ao meu coração, e Deus foi falando comigo. Então o que eu quero compartilhar com você hoje é aquilo que Deus falou comigo a meu respeito, e eu quero compartilhar. Tem uma palavra que a gente tem aprendido que é impartição, que é a mesma coisa de compartilhar, impartir, compartilhar. E eu quero então compartilhar com você. E aí foi tão interessante que agora à tarde eu estava deitado lá no meu momento a sós com o Senhor, e eu coloquei uma mensagem do Dan Duque para ouvir. Coloquei o fone e fiquei ouvindo uma ministração do Dan Duque. Na ministração que ele estava fazendo, ele estava falando justamente sobre impartição, sobre repartir aquilo que Deus tem derramado sobre nós. E eu quero começar nessa noite dizendo para você, querido, que se você não compartilhar aquilo que Deus tem te dado, se você não repartir aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem alimentado aqui, de nada vai fazer sentido toda a graça que você está vivendo nesses dias. O Evangelho, ele só tem sentido quando ele é repartido, quando ele é compartilhado, quando ele é distribuído. O segredo do Evangelho é justamente quando você sai compartilhando aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. Só que isso só é possível se nós estivermos realmente forjados em Deus, com a nossa identidade pronta. E a Gabriela, ela falou ontem que a identidade, ela não é imposta, ela é gerada. E quando ela disse isso, eu falei, cara, isso tem muito sentido, porque na terça-feira nós falamos na célula sobre herança. E quando a Shirley falou sobre herança, eu fiz uma participação, eu falei com ela, quando a gente fala em herança, a gente tem que entender o que é herança, porque há pouco tempo atrás, para nós, muitas vezes, herança era só os bens que os nossos pais deixavam para nós.
tinha a ver com a casa, com o carro, com o dinheiro, com a conta bancária. Mas quando a gente começa a analisar que herança é muito mais profundo que isso, é, por exemplo, a cor dos meus cabelos, dos meus olhos, da minha pele, do jeito de eu falar, dos meus trejeitos, das minhas posturas, dos meus hábitos. Herança é muito mais profundo. E aí quando ela disse isso, identidade não é imposta, é gerada, eu falei, talvez aí esteja a chave que pode transformar a nossa vida e a nossa história, quando a gente entender isso, o porquê que a gente ainda não está vivendo a totalidade daquilo que Deus tem para nós. Porque talvez a nossa identidade, ela tem sido imposta sobre nós, e você vive algo. Eu conversei com um garoto há poucos dias, e eu perguntei para ele assim, você gosta de celular, de jogos eletrônicos? Ele, não gosto. E eu falei, você tem celular? Ele tem. Eu falei, você acessa sites pornográficos no seu celular? E ele falou, não assisto. Eu falei, por que você não assiste? Ele falou, porque é errado, né? Eu falei, por que é errado? Ele falou, porque na igreja lá o pastor ensinou que é errado. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. Talvez aquele garoto só não fazia porque o pastor ensinou que era errado. E a identidade que ele manifestou ali para mim, quando eu estava conversando com ele, foi uma identidade de alguém que estava dizendo, eu vivo algo que foi imposto sobre mim, mas eu não vivo algo que foi gerado em mim. E eu quero ministrar essa palavra nessa noite para você, querido. Porque talvez até hoje você está vivendo algo, até a vinda à igreja, talvez você só venha ao culto, porque se você não vier, você vai ter uma cobrança em si mesmo, dizendo, poxa, domingo é dia de ir na igreja, porque eu aprendi que domingo é dia de ir na igreja, e eu vou todos os domingos à igreja, e o domingo que eu não vou na igreja, eu sinto falta de ir na igreja. Por quê? Porque isso foi colocado em você. Mas foi imposto, e uma imposição que se tornou um hábito, e um hábito que forja o seu caráter. Mas quando aquilo está dentro de mim, é a diferença entre eu fazer algo por fazer e eu fazer algo por prazer. Eu fazer algo porque todo mundo faz, ou eu fazer algo porque me ensinaram que eu devo fazer, ou eu fazer porque eu decidi fazer, e porque eu tenho prazer em fazer, e porque isso, e nada me impede de ter começado a fazer algo, imposto isso, ser gerado em mim, e a partir de então eu começar a fazer por prazer. E ela disse algo também, ela falou que a intenção do diabo era implantar no nosso coração a mesma intenção que tinha no coração dele. Quando a serpente interroga Eva e diz, não foi assim que Deus disse, e ela disse que, foi isso mesmo que você disse, Gabi, que o desejo da serpente era plantar no coração de Eva a mesma intenção que tinha no coração dela. Se você ler o livro de Isaías capítulo 14, se você ler Ezequiel capítulo 28, se não me falha a memória, 18, lá fala exatamente da intenção do coração do diabo, e a Bíblia diz que ele intencionou no seu coração ser igual a Deus, se assentar no trono de Deus, estar na mesma altura de Deus, e ele vira para Eva e diz, porventura, não foi isso que Deus disse? Ele disse isso porque ele sabe que no dia que você comer, você vai se tornar igual a ele. O projeto de Satanás é fazer com que o homem queira e deseja o mesmo desejo que há no coração dele. A estratégia do inferno, querido, é te levar para um lugar aonde é o lugar que ele habita, que o mal habita, que as trevas habitam. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus nos resgata, ele nos tira das trevas ou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. É sair desse ambiente de pensamento mundano, de pensamento impiedoso, macabro às vezes, para um lugar onde a minha mente é transformada em Deus. Romanos capítulo 12, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando diz não vos conformeis com este mundo, está dizendo não se conforme com a estrutura imposta que está aí. Eu disse para vocês há pouco tempo atrás, quando eu citei uma mensagem que eu ouvi lá no Mevan,
Quando o pastor ele disse que na época de Moisés mataram os machos, na época de Jesus mataram os machos, e agora estão fazendo da mesma forma com ideologias. Estão tirando a masculinidade do meio do povo, da humanidade, porque assim perde a referência do próprio Deus homem, Jesus. Então eu preciso transformar a minha mente e não permitir que a intenção do diabo seja a minha intenção, não permitir que ele coloque dentro de mim aquilo que há nele. E não pense que ele vai fazer isso de forma descarada, não, ele vai fazer isso de forma sagaz, sutil. Ele vai implantando a mentalidade, ele vai construindo a mentalidade, ele vai construindo em volta de você estruturas que vão te fortalecendo naquilo que te afasta de Deus, e você vai sendo construído nessa estrutura, e quando você assusta, você já está tão longe de Deus. É isso que a religião fez e faz. Criar estruturas que me empoderam para me afastar de Deus. E a Gabriela, ela falou que a Eva começou a ser independente em suas paixões, seus desejos e suas vontades. E é essa independência que levou a Eva a cair. E sabe, querido, quanto mais eu ouço as palavras como essa, quanto mais eu ouço Deus falando dessas coisas, mais eu acredito na paternidade. Mas eu acredito que Deus tem me dado pessoas para caminhar junto comigo, ao meu lado, para eu cuidar delas e elas cuidarem de mim. Mas eu acredito que Deus tem trazido esse ambiente de amor paterno para revelar o coração dele para os homens. Quanto mais eu ouço palavras, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu acredito nesse coração paterno de Deus, que traz essa revelação tão profunda, de um amor, que não é um amor bandido, ou um amor banana, mas um amor sério, um amor que corrige, mas um amor que conduz. Aleluia por esse amor. E aí Deus começou a falar comigo sobre esse povo de Israel que está saindo do Egito. Querido, eu acredito que a maioria de nós estamos exatamente nesse processo. Entenda, Egito é a religião, são as estruturas religiosas que nos escravizaram durante tanto tempo. Deserto é o processo de passagem. Deserto, ele é transitório, mas ele é necessário, é o momento em que eu estou transicionando entre as estruturas de escravidão e as estruturas de libertação. Deserto é o lugar onde a minha identidade vai sendo forjada, porque eu saio como escravo, mas no meio do deserto eu preciso me tornar um guerreiro, porque há uma guerra a ser travada na terra prometida. Por isso que na história dos israelitas, uma geração teve que morrer, e só Josué e Calebe entrou na terra prometida daqueles que saíram do Egito. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Aleluia. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17, ou melhor, nós vamos ler o 17 e o 18. Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18, amém? Todo mundo achou aí? Não? Então procura rapidinho. Êxodo capítulo 13, segundo livro da Bíblia, não tem erro, versículo 17 e 18 diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus, preste atenção na leitura, querido, acompanhe com seus olhos aí na sua Bíblia, mas fique atento com seus ouvidos. Quando faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam
e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Olha para mim. Quando Deus tira, e aí você sabe toda a história, Deus levanta Moisés para tirar o povo da terra do Egito. Faraó endurece o coração, Deus manda as 10 pragas. Por fim, Faraó libera, deixa aí o povo, depois ele se arrepende, vem atrás, aí tem o Mar Vermelho, o mar se abre, você sabe dessa história. Mas esse texto é o momento da partida dos israelitas, é o rompimento daquele povo com as estruturas de escravidão. Escute isso. O texto que nós lemos é o momento em que Israel está rompendo com as estruturas de escravidão. Eu quero chamar essas estruturas de escravidão de religião. É o momento em que ele está rompendo com as estruturas religiosas, para começar agora a transição para a terra prometida, para o lugar onde Deus havia prometido. E o texto diz que Deus toma uma decisão com esse povo. Ei, querido, preste atenção nisso. O texto diz que Deus toma uma decisão, e a decisão que ele toma é a seguinte: eu não vou levar o povo pelo caminho dos filisteus, apesar de ser o caminho mais curto, eu vou levá-los por outro caminho. Preste atenção, Deus toma uma decisão que aos meus olhos, e talvez aos seus olhos, é uma decisão errada, porque ao invés dele encurtar o caminho dos israelitas, ele alonga o caminho. Ele faz com que eles agora, ele decide que eles andarão mais tempo do que se eles fossem pelo caminho dos filisteus. Mas Deus, ele dá a razão dessa decisão. E ele diz assim: porque de repente pode acontecer que eles encontrem inimigos, que eles encontrem a guerra e desistam e voltem para o Egito. Pode ser que se eles forem pelo caminho mais curto, eu não sei se o Espírito Santo está falando com você já, mas, meu Deus, pode ser que se eles forem pelo caminho mais curto, eles encontrem a guerra e desistam e voltem para o Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus nunca disse para nós que o caminho ia ser fácil. Em nenhum momento na Bíblia você vai encontrar Deus dizendo: olha, fica tranquilo que vai ser tudo mamão com açúcar. Vai ser tranquilo, vocês vão passar, não vai ter guerra, não vai ter confusão. Não, a Bíblia só diz que quando nós estivermos com Ele, não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, só o eterno amor. Mas aqui não. Aqui, meu irmão, é guerra. Aqui o negócio é diferente. Agora Deus, olhando com olhos paternos para esse povo, ele diz: eu não posso levá-los pelo caminho mais curto. Ei! Se não houvesse, na minha concepção, se não houvesse uma intenção no coração de Deus de levar esse povo pelo caminho mais curto, Ele não teria escrito isso. Para que Ele colocou isso aqui? É porque Ele está dizendo para mim e para você: olha, havia uma intenção no meu coração, e a intenção era que vocês chegassem mais rápido aonde eu quero que vocês cheguem, mas eu tive medo de vocês voltarem para trás. Eu fiquei preocupado, porque eu sabia que no meio do caminho ia ter a guerra, e eu fiquei com medo de quando vocês se deparassem com a guerra, vocês voltassem para trás. Me lembrei do pastor Paulo Duarte contando quando ele ligou, quando ele começou a viver em paternidade. E aí eu já vou fazer o convite para você, senão depois eu esqueço. Amanhã, é amanhã, não é? Amanhã tem um café lá na igreja do pastor Geraldo, Igreja Batista Central, ali na rua 50, antiga 50, agora é Eusebio Cabral, 7h30, pastor Paulo Duarte vai estar ministrando. É um café para pastores, líderes e fominhas, como eles dizem. Então quem quiser ir, pode ir amanhã, 7h30, lá no Geraldo. É amanhã mesmo, né? Tá certo isso? É.
E aí o pastor Paulo falou que quando ele começou a entender o reino, quando ele começou a viver em paternidade, ele ligou para o apóstolo Luiz Hermínio e falou: rapaz, tem um monte de gente saindo da igreja, o que eu faço? Ele falou: prepara, está só começando. Vai sair mais, porque é guerra. Enquanto você está falando de paz, enquanto você está falando de bênção, enquanto você está falando, vem para a igreja que Deus vai mudar a sua vida, a sua história vai te abençoar, vem um monte de gente, mas quando você começa a falar, prepara, meu irmão, porque o negócio vai ficar mais estreito ainda. Prepara, porque é guerra. Segura a onda, porque está só começando. Deus vai mexer com lugares que você nem imaginava que Ele ia mexer. Deus vai tocar em lugares que você nem imaginava que Ele ia tocar. Deus vai mexer em estruturas que você já estava saudavelmente tranquilo nelas. Mas é porque há um propósito. E sabe qual é o grande problema da igreja? E grande, quando eu digo igreja, eu digo eu e você. É que nós trocamos as coisas eternas pelas coisas transitórias. A gente prefere viver coisas transitórias do que viver coisas eternas. Os nossos olhos não se voltam mais para aquilo que é eterno. A gente só quer ver o que é transitório. Esse povo, o povo de Israel, entenda, Israel é a balança da igreja, é o termômetro da igreja. Você olha para Israel e para a história de Israel, você se encontra na história. A história desse povo saindo do Egito, indo para a terra de Canaã, é a nossa história saindo de estruturas de escravidão para uma terra de liberdade. Mas se você pegar e continuar caminhando com eles aqui, você vai ver que eles param em um lugar e não tem água. E eles começam a murmurar. E tem a travessia do Mar Vermelho. Você trouxe aqui para a gente morrer. Mas a Bíblia diz que Deus sempre vai lá e resolve. Moisés toca na rocha de Meribá e vai sair água. Eles tiveram fome e eles disseram para Moisés: olha, se estivéssemos lá no Egito, nós teríamos uma mesa farta diante de nós, estaríamos comendo carne. Agora imagina, o povo teve fome e quis voltar para o Egito. Imagina se fosse uma guerra. Se eles se deparassem com inimigos diante deles, armados, prontos para matá-los. Se eles quiseram voltar para o Egito quando tiveram sede, imagina numa guerra. Então Deus é sábio, Ele sabia o que Ele estava fazendo quando Ele alongou o caminho, fez eles darem uma volta. Mas escute isso, querido, Deus sempre Ele vai trazer uma solução. A Bíblia diz que Deus vira para Moisés e fala: não preocupa, Moisés, eu vou mandar todo dia à tarde codornizes no deserto. Imagina isso. Elas vinham voando, caíam lá no meio do povo e eles escolhiam. Eles pegavam elas, era a carne que eles estavam querendo. Deus estava falando: vocês querem carne, eu vou dar carne para vocês. Daí a pouco eles reclamam dizendo: não tem pão, nós estamos com fome, não tem pão. Como é que nós vamos fazer? Deus fala: calma, não preocupa, eu vou mandar pão todo dia de manhã. Vai cair um orvalho sobre a terra. Vocês vão ver aquele orvalho branquinho sobre a terra. Espere um pouquinho, quando o sol nascer, vocês vão lá e colham. E aí pode assar, porque é pão para vocês. Todos os dias isso acontecia. Oi? Não entendi nada que você falou. Pão. É pão que vocês querem, eu vou dar pão para vocês. É carne que vocês querem, eu vou dar codornizes, carne. Vocês só vão ter o trabalho de despenar e assar. É isso que vocês querem, eu vou dar. Só que como eu disse para você, querido, aquele povo ele não entendeu que o que Deus estava preparando para eles era algo eterno e não transitório, e não momentâneo. E às vezes o nosso problema é esse: a gente se acomoda em um lugar que não era para a gente se acomodar, não era para a gente ficar ali. Mas aqui tem pão todo dia de manhã. É só eu ir lá e colher aquele orvalho branquinho que está lá, eu colho, asso e eu tenho pão. Para que eu vou sair daqui? Tem codornizes toda tarde, dá até para fazer um churrasquinho todo dia. Eu vou sair daqui para quê? Tem água que brota da rocha. Toda hora que eu estou com sede, eu vou lá e pego a água. Eu não preciso de mais nada. E aí eu começo a entender por que de vez em quando a gente percebe em algumas vidas, em algumas famílias, falta água.
faltar pão e faltar carne. Ah, mas eu estou buscando ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu estou na igreja, aleluia, eu canto, eu dou dízimo. É porque Deus está dizendo, esse não é o lugar que eu tenho para você. Eu vou ter que te tirar alguma coisa para você sair desse lugar. Eu vou ter que deixar de mandar o pão todas as manhãs para você entender que você tem que sair desse lugar. Eu vou deixar de mandar as cordonizes à tardezinha para você entender que você precisa sair desse lugar. Eu vou ter que fazer a água cessar, parar de sair na rocha para você entender que você tem que sair desse lugar. Porque o que eu tenho para você é eterno, não é esse deserto, é uma terra que emana leite e mel. O problema nosso, querido, é que a gente começou a trocar as coisas eternas por coisas transitórias. E quando as coisas terrenas e quando as coisas momentâneas não acontecem, a gente começa a murmurar e reclamar e achar que Deus não é mais com a gente. Quantos de nós não já oramos dizendo, Senhor, o Senhor não está olhando para mim. O Senhor não me ama mais, o Senhor não quer mais. Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Ou só eu que já orei assim? Como eu disse para você, Israel, ele é essa balança que você tem que medir por ela. Eu peguei a palavra na sexta-feira à noite, quando o Nicolas estava ministrando. E eu falei sobre isso lá em Mantena. E eu disse, o nosso problema é que a gente não está entendendo que o maná é transitório, que as cordonizes são transitórias, que a água na rocha é transitória. Mas que existe algo eterno que está me esperando. E o que vai me levar para aquilo que é eterno não é a carne que Deus está dando. Ei, o que vai te levar para o que é eterno não é o pão que Ele está te dando. O que vai te levar para o que é eterno não é a água que está saindo da rocha. O que vai te levar para o caminho daquilo que é eterno é a nuvem da glória que está sobre nós. E quando ela caminha, você tem que caminhar junto com ela. Você não pode ficar parado. A ordem de Deus foi essa: olha, todas as manhãs vocês vão armar as barracas, porque a minha nuvem vai começar a andar. E quando ela começar a andar, todo Israel tem que andar junto com ela. Ah, mas eu ainda não peguei o pão. Não interessa, a nuvem está andando, ande com ela. Ah, mas eu ainda não comi, não provei da cordonize assada que o Marlos faz. Não dá para adiar para amanhã. Não, a nuvem está andando. Sabe, querido, e a verdade que eu entendo biblicamente por esse texto é que a nuvem andou e alguns ficaram para trás por causa daquilo que é transitório. Só que quando você estuda a caminhada do povo do Egito, preste atenção nisso. Quando você estuda, eu não sei, talvez o Maurício estudou lá no seminário. Qual foi o trajeto que eles fizeram, Maurício, no deserto? Quando você estuda o trajeto de Israel andando pelo deserto, entenda, estudiosos dizem que se eles fossem pelo caminho mais longo que Deus decidiu, pelo Mar Vermelho, eles gastariam 30 dias para chegar à terra prometida. Tanto que você vê o relato dos espias espiando a terra muito cedo, muito antes dos 40 anos. Mas a Bíblia diz que eles andaram no deserto 40 anos. Eles andaram rodeando. E quando você estuda a história de Israel e da caminhada deles no deserto, você percebe que eles passaram no mesmo lugar várias vezes. A nuvem que está nos levando, por causa de alguns erros, ela vai voltar para o mesmo lugar. E ela vai me fazer caminhar e passar de novo no mesmo lugar, onde Deus um dia me trouxe maná, onde um dia Deus me trouxe cordonizes, onde um dia Ele fez sair água. E talvez esse é o momento para você aproveitar e entrar debaixo dessa nuvem de glória. Você está lá preocupado com o transitório, mas o que é eterno está passando e está na hora de você entrar debaixo dessa nuvem. Se há uma palavra de derrota nisso, sim, há uma palavra de derrota, mas eu vejo uma palavra de vitória. Eu, David, que estou falando isso. Talvez a nuvem está passando mais uma vez no mesmo lugar.
da mesma forma como passou um dia. E agora é hora de você deixar tudo e seguir a nuvem. E acompanhar o caminho que Deus tramou, que Deus traçou, que Deus planejou para você. Não ficar mais preocupado apenas com coisas transitórias. Querido, entenda, a Bíblia diz que aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro. É por isso que você vê o relato de Caleb, quando Josué pergunta para ele: onde você quer? E ele fala: eu quero os montes. Eu quero Hebrom, eu quero os montes. É esse lugar. Mas Caleb, você já está velho, 85 anos. Ele: não tem problema. Moisés fez a promessa para mim, eu tinha 40. Mas hoje aos 85 eu tenho a mesma força física, eu tenho o mesmo vigor, eu tenho a mesma paixão. E eu quero aquilo que é meu, eu quero aquilo que ninguém quer. Quando os seus olhos se voltam para aquilo que é eterno, querido, tudo muda na sua vida. Quando os seus olhos se voltarem para aquilo que é eterno, tudo vai mudar na sua vida. Por isso que o reino é essa contramão de tudo que você imagina. Porque entenda, a religião me ensinou a desejar as coisas da terra. O melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. Mas sabendo que eu ia para o céu. Que eu tinha uma mansão lá no céu. E que não me interessava o que estava acontecendo nessa terra. Aí vem o reino. O evangelho do reino que Jesus falou é chegado entre vós. E começa a me ensinar a contramão disso. Você não precisa desejar carro novo, casa nova, roupas novas. Isso aí eu te garanto que eu vou te dar o tempo todo. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se voltar para isso. Você não precisa focar nisso. Olha para o céu. Mas eu não vou te levar para o céu. Eu vou trazer o céu até você. Eu não vou te tirar dessa terra e levar para o céu. Não, eu vou trazer o céu para a terra. Porque a terra é a herança dos santos. A terra é a herança dos mansos. Você entende, querido, que o evangelho chega para mudar aquilo que era a estrutura em nós. E para romper aquilo que nos prendia. E para mudar as nossas concepções. E a verdade do evangelho para mim e para você é que Deus quer nos tirar desse lugar de prisão e nos levar para um lugar de libertação. E o desafio que Deus me fez, eu vou fazer para você aqui nessa noite. Você quer? Quantos querem? Pouca gente, né? Vou fazer para você que quer. O texto que eu li diz que Deus escolheu o caminho mais longo para Israel, porque o medo do coração de Deus era que Israel sentisse medo da guerra e voltasse para o Egito. Então eu imagino se Deus olhar para mim nessa noite, olhar para você nessa noite, e achar coragem aí dentro. O pastor Gilmar tinha que estar aqui hoje para ministrar força e fortaleza sobre nós. Já percebeu que ele pode pregar sobre o que ele quiser, mas quando ele termina, ele ministra força e fortaleza. Ele está ministrando lá no pastor Romilson hoje. Se Deus olhar para dentro de você e encontrar coragem, se Deus olhar para dentro de você e encontrar ousadia, se Deus olhar para dentro de você e encontrar capacidade de, mesmo em meio à guerra, você não olhar para trás, Ele vai te levar pelo caminho mais curto. É isso que o texto está dizendo para mim, Bruno. Que o povo só foi pelo caminho mais longo porque Deus ficou com medo deles enfrentarem a guerra e querer voltar para o Egito. Então se Deus olhar para mim e para você, se Deus tivesse olhado para Israel e visto um coração guerreiro, um coração pronto a enfrentar a guerra, Ele teria levado esse povo pelo caminho mais curto. Em vez de 40 anos, 30 dias eles estavam lá na terra prometida. Mas por causa do medo. Paulo escreve a Timóteo, ele diz: você, Timóteo, não recebeu espírito de covardia, mas espírito de coragem, amor e ousadia. Você não vai conseguir sozinho, mas se você for cheio do Espírito Santo, você vai conseguir.
E meu desafio para você nessa noite: você quer ir pelo caminho mais curto ou pelo caminho mais longo? Eu não estou falando da porta estreita e da porta larga. Eu estou falando de apressar aquilo que Deus tem para você. De acelerar o processo de Deus para que você tome posse daquilo que é seu por direito e por herança. De você começar a viver a verdade de Deus. Eu começo a lembrar, e quando Deus vai ministrando essas coisas ao meu coração, eu começo a lembrar de pessoas que: pastor, ora por mim porque meu casamento está destruído. A gente ora, Deus resgata o casamento, Ele desvia. Pastor, ora por mim porque eu estou desempregado. A gente ora, a pessoa arruma emprego e vai, sai da presença do Senhor. É exatamente por isso. Tem pessoas que não dá para ir pelo caminho mais curto, tem que ir pelo mais longo, tem que passar por vários processos. Mas isso não é desesperançoso não, querido. Não. Seja pelo mais longo ou mais perto. Quando você lê a história, Israel foi lá e herdou a terra. Mas eu acredito que Deus tem pressa. E Ele está nos chamando para nós sermos ativados nele, para Ele fazer logo aquilo que tem que ser feito. Coloque-se de pé no seu lugar. Te convido a fechar os seus olhos. Talvez você se acomodou nesse lugar que tem pão. Davi, ele ora e fala: fui moço, já estou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele disse: ora pedindo ao Pai o pão de cada dia. Não vai faltar pão para você, eu garanto isso. Não vai faltar pão. Mas o que Deus tem para você é mais que pão. Pode me chamar de herético, sei lá. Mas eu acredito que no meio dos salvos nós temos dois tipos de pessoas. E eu vejo isso quando eu leio a Bíblia. Quando eu vejo João falando para Nicodemos que se você quer ver o reino, você tem que nascer de novo. Mas se você quer entrar no reino, você tem que nascer da água e do Espírito. Eu vejo na visão de João que ele vê tantos salvos como a areia da praia, mas ele vê um grupo especial reinando. Eu vejo quando Jesus falou que para ir até Ele não vai te custar nada, pode vir do jeito que você está. Mas quando Ele fala: ó, quem quer ir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez você é aquele que vai comer pão e maná todos os dias, aleluia. Mas o que Deus tem para nós, Júlio, é uma terra que mana leite e mel. Talvez você vai se satisfazer tomando água que saia da rocha, comendo do pão que vem todo dia pela manhã para você. Você vai se fartar das cordonizes, mas eu quero comer picanha. E eu quero levar uma galera comigo. Não estou reclamando das cordonizes, porque elas vieram na hora certa. Não estou reclamando do maná, porque ele veio na hora certa. Ele saciou a nossa fome. Ei! Mas no deserto não dá para plantar nada. Por isso que Deus quer nos levar para uma terra onde nós vamos plantar, vamos comer variedades de alimentos. É por isso que Deus levanta o profeta Isaías e diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis os melhores frutos da terra. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, que é chegado um novo tempo. Talvez você não é daqueles que acompanham a notícia das igrejas, ou as notícias da igreja pelo mundo. Escute o que eu vou te falar.
Esses dias atrás Deus ministrou ao nosso coração sobre ser provedor em meio à escassez. Porque nós aprendemos a sermos provedores enquanto temos algo no bolso. Enquanto eu tenho, eu dou, eu ajudo, mas agora eu não tenho. E é exatamente nesse momento que o meu coração provedor, ele precisa continuar sendo acelerado. Mas eu só tenho um sapato para ir na igreja, mas meu irmão está precisando, então toma o meu para você. Ah, mas eu vou ficar sem? Não, eu não vou ficar sem, porque eu sei que Deus vai prover para mim também. Eu não preciso me preocupar. Deus tem despertado uma igreja. Uma igreja que sabe semear no meio da escassez. Que entende o coração de Deus e por isso reproduz o coração de Deus. E quando recebe alguma coisa, palavra do profeta Júlio sobre a minha vida, nós somos apenas um canal para que a provisão chegue às outras pessoas. Não, você não entendeu, querido. Você não entendeu. Deus quer fazer de nós apenas um canal de provisão para as outras pessoas. É quando você vê chegando as coisas para você e Deus fala assim: não, pega, não é seu não, é do Mateus, vai lá e traz para entrega para ele. Senhor, mas por que o Senhor me deu? Não, eu não te dei, eu só estou te usando como um canal de transição, de instrumento. Ei, uma igreja cujo coração é o coração de Deus, uma igreja que entende que está saindo da religião, está indo para a terra prometida, que o deserto é transitório, mas que toda a história está sendo mudada através da igreja. Nós, eu e você, somos os instrumentos de Deus para mudar a história da humanidade, querido. Não é à toa que você vê um promotor dizendo: eu jejuei e orei para que a justiça fosse feita, e agora está sendo caçado. Ô igreja, se posicione. Sexta-feira terminou o culto. Eu não preguei, eu só dei uma palavrinha pequenininha. Não preguei não. Quem pregou foi o Nicolas na sexta. Quando terminou o culto, estava lá na porta da lanchonete da igreja lá de Mantena. Um garoto de outra igreja chegou e falou: pastor, eu queria semear na sua vida. Eu falei: como é que é? Ele falou: e me deu uma oferta. Eu falei: rapaz, não. Eu senti no meu coração. Eu falei: meu Deus. Paguei lanche para um bocado de gente lá. Coxinha, quibe, paleta mexicana. Quero que você entenda, querido, que Deus está nos despertando para esse tempo. Eu estou indo para esse lugar. Tem hora que eu já me sinto lá, Godinho. Eu quero te levar para esse lugar comigo. Um lugar que Deus está encurtando o processo, porque a gente está entendendo. Ei, Deus está encurtando o processo, porque a igreja está entendendo. Deus está encurtando o caminho, porque a igreja está entendendo. Ah, mas está tudo dando errado à minha volta. Preocupa não, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes.
e ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na videira, e ainda que não haja alimento no campo, ainda que não haja animais pastando nos campos, ei igreja, ainda assim exulte no Deus da sua salvação, porque o propósito dele é nos levar para lugares altos. Não se coloca uma candeia escondida debaixo da cama. Não se constrói uma bela casa em um lugar escondido, não. Coloque em cima do monte. Coloque em um lugar para que todos vejam. Deus está levantando a igreja para que todos vejam que há Deus em Israel, que há Deus sobre a igreja. Deus vai levantar pessoas para glorificar o nome dele, querido. Não é por minha causa, não é por sua causa, é por causa da glória dele. Entenda e receba essa palavra no seu espírito nessa noite. A nuvem da glória está passando aqui de novo. Está passando lá no lugar que você ficou parado. Você estava tão apaixonado com as cordonizes que você esqueceu que a nuvem estava caminhando. Você estava tão apaixonado com o maná que você esqueceu que a nuvem estava andando. Você estava tão apaixonada com a água que estava saindo da rocha que você esqueceu que a nuvem estava andando. Mas deu a volta. A gente precisa aprender mais algumas coisas. E ela está passando de novo. Ela está passando aqui nessa noite mais uma vez. A nuvem da glória está passando aqui mais uma vez. Então dá tempo, querido, de você largar aquilo que é transitório, de você largar aquilo que é passageiro, de você largar aquilo que amanhã tem mais para você. Ei, não é só para hoje. O maná não é só para hoje. O maná é para amanhã também. Amanhã, quando o dia amanhecer, vai descer mais maná. Quando a tarde chegar, vai descer mais cordonizes. Tem mais rochas por aí para descer água. Se mova com a glória. Se mova com a nuvem da glória. Se mova. Deus quer uma igreja provedora em tempo de crise. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. A nuvem da glória está passando aqui mais uma vez. Caminhar debaixo da tua sombra e comer da árvore da vida. Quando eu ouvi que tu estás por vir, não vou me esconder, não tenho que fugir. O paraíso está em ti, eu voltei pro seu jardim, tua vida está em mim. E nada vai me separar de ti. Eu voltei pro seu jardim, tua vida está em mim. O paraíso está em ti. Eu voltei pro seu jardim, tua vida está em mim. E nada vai me separar de ti. Eu voltei pro seu jardim, tua vida está em mim. La 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 la. Aleluia. La la
na segunda-feira, quando eu estava ministrando para os líderes que vão trabalhar no próximo Casa do Pai, eu chamei para um ato profético. Eu disse para eles assim: se mova como alguém que está disposto a sair do seu lugar para um lugar melhor em Deus. Falei para eles: se movam, comecem a andar, literalmente, profeticamente, como alguém que está indo em direção a algo. A ordem de Deus para o povo é: quando a nuvem começar a andar, se movam. Armem suas barracas, ou melhor, desarmem as suas barracas. Barraca fala de lugar de conforto, de lugar onde você não quer sair, ficar lá, acomodado, quietinho. Ah, querido, entenda que algumas provas e algumas lutas que você passa é Deus te tirando da barraca, é Deus te tirando do conforto e fazendo você se mover para o lugar da vontade dEle. É por isso que acontecem algumas coisas, mas entenda, quanto mais rápido eu aprendo, mais rápido eu saio desse lugar. Quanto mais ousado eu sou, mais encurtado o caminho é. Você entende isso? Então quero que você levante as suas mãos comigo. Eu queria que você começasse a orar como alguém que está dizendo: Senhor, eu estou indo. Eu entendi essa parada e eu não vou voltar para trás. Eu estou indo. Levante as suas mãos como alguém que está manifestando e dizendo: eu sou desses que está indo. Eu faço parte daqueles que estão entendendo e que estão indo. E que estão indo em direção ao teu chamado, à tua vontade, em direção ao teu propósito. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou ficar para trás. Eu não vou desistir daquilo que o Senhor tem para mim. Há um caminho, há uma vida, há um lugar. E nada vai me separar de ti. Eu voltei pro seu jardim. Tua vida está em mim. Entenda, querido, entenda. A nuvem da glória está passando. Entra debaixo dela. Vamos junto, vamos junto. A igreja está indo, a noiva está indo, a noiva está indo. Tua vida está em mim. E nada vai me separar de ti. Eu voltei pro seu jardim. Tua vida está em mim. Senhor, no nome de Jesus, eu coloco os teus filhos, a igreja do Senhor, nas tuas mãos. Quantas coisas nos pararam durante esse caminho, Jesus. Mas essa noite derrama sobre nós o espírito de fortaleza, de força. A mesma unção, ó Deus, que estava sobre os teus santos homens, esteja sobre nós. Que haja um mover de adoração no nosso meio, Jesus. E que sejamos encontrados pelo Senhor. Aleluia. Eu queria que você adorasse por um instante, querido. Adorasse como alguém que está sendo encontrado nessa noite pelo Pai, pela paternidade de Deus, entendendo o caminho, entendendo a direção, entendendo o chamado, entendendo para onde que você está indo. Nós temos uma palavra profética para esta igreja, que este ano, o ano de 2018, é um ano de estabelecimento, é um ano de estrutura, é um ano de ordenança, é um ano de progresso. E temos falado tanto em reino, temos falado tanto sobre identidade, temos falado tanto de propósito, temos falado tanto de servir. E hoje, dentro do meu quarto, Deus me mostrou. Deus está confirmando hoje esta palavra, aquilo que Ele me mostrou.
Hoje, à tarde, dentro do meu quarto, Deus me mostrou eu dentro da água, do mar. E eu ali naquela água, vinha uma onda e Deus me disse assim: você escolhe, ou você pega esta onda e surfa, ou você morre nela. E Deus está confirmando esta palavra hoje, como uma palavra profética aos nossos corações, uma palavra profética para a CLPA, há uma palavra profética para os instrumentistas, aos adoradores desta igreja, há uma palavra profética para os adolescentes desta igreja, há uma palavra profética para os jovens desta igreja, há uma palavra profética para os maridos, os sacerdotes desta igreja, há uma palavra profética para as mulheres desta igreja, há uma palavra profética para as esposas desta igreja, há uma palavra profética para os missionários desta igreja, há uma palavra profética para os líderes desta igreja. Nós vamos pegar esta onda juntamente com o nosso pastor. Estamos contigo, pastor. Nós não vamos desistir, porque é uma palavra profética sobre as nossas vidas. Nós não vamos parar. Quero dizer para o Senhor, pastor David, para a família do Senhor, eu e a minha família, nós não vamos parar. Nós vamos surfar junto com o Senhor nesta onda. Vamos junto, porque aqueles que vão ficar vão morrer nesta onda. Deus me disse isto hoje dentro do meu quarto: vamos perecer se nós não decidimos pegar esta onda e surfar, porque eu movo, nós movemos pela palavra profética. E Deus derramou graça nesta noite. Deus falou nesta noite que nós vamos romper, vamos levar a palavra nas nações, vamos romper, vamos levar pessoas, vamos cuidar de pessoas, vamos trazer mendigos, nós vamos cuidar de pessoas, porque a CLPA move pela uma palavra profética. Aleluia, aleluia. Nós temos uma palavra, amém? E é nela que nos movemos, e nós não vamos parar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Aleluia.